Star Wars 7 ele não é um filme ruim, ele é um filme mal aproveitado e um pouco frustrante, porque ele tem boas ideias, bons personagens e ele resolveu copiar o filme 4. Nesse filme a Disney trouxe um dos vilões mais humanos que a gente tem na saga toda, que é o Kylo Ren, um protagonista que tem um passado inédito dentro da saga, um piloto que traz aquela emoção do Anakin pilotando os caças no espaço, que seria uma coisa interessante de ver nos filmes, e uma protagonista que o tema principal dela ser esperança conversa muito com o tema do Luke, do episódio 4 também. Então ele traz esse resgate das origens de Star Wars. Hoje a gente vai analisar o episódio 7 de Star Wars, e eu vou mostrar que trazer uma ideia do episódio 8 pro começo desse episódio 7 consertaria muita coisa que as pessoas normalmente criticam nesse filme. O filme começa com a Primeira Ordem chegando em Jakku, o Kylo Ren procurando Paul Dameron, que ele tem uma parte do mapa que leva pro Luke Skywalker. A apresentação desses dois primeiros personagens eu acho bem bacana, até a do fim. Eu acho muito interessante a forma como mostra ele como um Stormtrooper que não tá querendo seguir essas ordens do Império. Já mostra ele tendo uma relutância com atirar nos civis inocentes. O Kylo Ren, ele tem uma das apresentações mais legais de vilão que eu já vi em todo Star Wars. O Paul, ele se mostra ser um cara um pouco mais bem-humorado. E isso é legal. Eu gostei dessa primeira interação deles. O filme até agora, ele é muito bonito. A parte visual do filme, as naves, os tiros, os efeitos especiais deles são muito, muito legais de ver na tela. Ainda mais pra gente que viu o 4, 5, 6, que eles não têm um avanço tecnológico muito bom. E o 1, 2, 3, ele tem alguns problemas no 3D também, que a gente acaba se acostumando, mas é muito mais bonito ver os filmes 7, 8 e 9 agora. Mas apesar do filme ser muito bonito, aqui no começo já tem um dos problemas do filme. Ele tem um diálogo muito expositivo daquele velho com o Kylo Ren. O Kylo Ren tá conversando com ele, perguntando onde tá o mapa, e o velho fala pra ele: você não pode fugir da sua família, ou algo nesse sentido. E aqui o filme já entrega, já dá um spoiler gratuito pra gente que o Kylo Ren é filho de alguém importante. Eu acho que se o filme deixasse essa revelação mais pra frente, só quando ele captura a Rey e conversa com ela, o impacto teria sido muito maior. Tirando esses pequenos erros no começo, o fim eu acho que é o maior acerto desse começo aqui do filme. Ele ser um Stormtrooper dissidente que abandona o posto dele e começa a ajudar o Paul a fugir porque ele não se sente bem ali no Império, é genial. O que começa a me incomodar muito nesse filme é a terceira Estrela da Morte. Acho muito que falta um setor de inovação ali na Primeira Ordem, essa parte do Império. Esses velhos não pensam direito. A gente já viu isso no filme 4, a gente viu isso no filme 6, no filme 3 mostrou a Estrela da Morte, aí agora no 7 e no 8 vai ter um protótipo da arma da Estrela da Morte. Falta... Cansou um pouco, né? Cansou. Essa arma cansou, não dá certo, o Império tem que pegar esse projeto, jogar no lixo e seguir para outro plano. Só uma pergunta, lá do General Grievous, qual que é o negócio que ele tem? Que ele solta uma onda magnética? Lá é muito maneiro, por que não usaram mais vezes? É da animação do Clone Wars, né? É muito legal essa arma, eles podiam ter trazido um pouco mais de diferença nessas armas mesmo. No Clone Wars eles mostram um pouco mais de variedade de armas e de projetos que aqui nos filmes não tem. Eles focam muito na Estrela da Morte e isso acaba sendo um pouco cansativo. Repetitivo. Fica. Seguindo o filme, depois da fuga do Finn com o Poe, eles caem em Jakku de novo e o Finn encontra com a Rey e com o BB-8 que estava com ela. Essa interação dos três é muito legal. Eu acho muito divertido o Finn com a Rey, ele ter essa quedinha por ela de primeira, até porque Stormtroopers eu imagino que não se relacionem muito com as pessoas. O que incomoda um pouco as pessoas nesse filme também é a parte da Rey saber pilotar e ela pilotar muito bem. Ela era uma catadora, né? Ela é uma catadora, fica um pouco forçado. Mas vou confessar que essa parte eu passo um pouco de pano, porque foi muito bonito ver a Millennium Falcon fugindo dos caça-TIE, e aquela perseguição, aquela cena de ação de perseguição das naves foi muito bem feita, muito bonita de ver. Então eu acabo passando um pano pra essa parte um pouco, eu não acho tão ruim assim, até porque ela fala durante ali que já pilotou antes, então a gente não tem noção do quanto ela já tenha pilotado, mas essa informação de que ela já pilotou um pouco antes, pelo menos, já dá pra relevar um pouco essa parte, já que a cena foi tão legal. Depois dessa fuga deles do planeta de Jakku, a Rey aceita levar o BB-8 até a base rebelde. No meio do caminho, eles encontram com o Han Solo. E aqui a gente tem uma cena muito legal, porque é realmente muito bom poder ver, pelo menos eu vi no cinema, e a minha experiência de ver o Han Solo de novo foi muito gostosa. Então o Han Solo, depois de ficar sabendo que o BB-8 tem um mapa que leva até o Luke Skywalker, ele aceita levar eles até o bar de uma antiga amiga que pode colocar eles em contato com a Aliança Rebelde. E aqui entra uma coisa que me incomoda um pouco nesse filme, que é o sabre de luz. Tá? Eu sei que é uma coisa pequena pra se incomodar, mas o sabre de luz do Anakin, ele tava com o Luke quando a mão dele foi cortada pelo Darth Vader. Eu acho que não faz o menor sentido aquele sabre tá inteiro. Ele caiu da Cidade do Céu, ele tem que ter um material muito bom pra ter resistido àquela queda, mas esse é só eu sendo chato. Depois o Kylo Ren invade o planeta lá e captura a Rey. E ele usa aquela habilidade de novo de paralisar, que eu acho muito maneiro, eu tenho que trazer aqui de novo, é massa demais.
E aqui começa um pouco a forçação. A Rey, nesse interrogatório, ela acaba conseguindo invadir a mente do Kylo Ren, já que ele tá lendo a mente dela. Depois ele deixa ela sozinha, com um Stormtrooper guardando, e ela usa truques mentais Jedi pra sair dali. Isso é uma coisa que ela não teve nenhum treinamento prévio pra fazer esse tipo de coisa. Então dá uma certa estranheza quando a gente vê isso, porque o Anakin nasceu da força. E até ele precisou de treinamento pra fazer essas coisas. E isso, inclusive, é uma coisa que seria muito facilmente resolvida se uma ideia do filme 8 tivesse sido colocada aqui desde o início do filme. A Rey consegue escapar, o Finn e o Han Solo que estão atrás dela acabam se encontrando, mas o Han Solo acaba morrendo pro filho dele. Tem muita gente que não gosta dessa cena, mas sinceramente, eu acho que inevitavelmente os personagens antigos eles precisam abrir espaço pros novos. Então faz sentido pra mim que eles morram, tanto o Han Solo, quanto a Leia, quanto o Luke. Então essa morte do Han Solo não me incomoda tanto quanto incomoda outras pessoas. Eles conseguem sair dali e o Kylo Ren vai atrás deles, em uma luta na floresta ali que muita gente critica também, porque a Rey, ela se mostra superior ao Kylo Ren naquele momento. E claro que isso tem uma explicação do filme ter dito que o Kylo Ren ele estava abalado com a morte do pai e por conta disso ele não teve capacidade suficiente pra ganhar da Rey, que se conectou com a força naquele momento. Então a minha visão geral sobre o filme é que ele é um filme, ok, eu daria uma nota 7 pro filme, ele não é ruim, mas por incrível que pareça, eu acho que esse filme ele seria excelente se eles tivessem mudado algumas coisas no roteiro. Primeiro, se eles tivessem tirado o Snoke. Isso de ter um vilão maior com um vilão menor e os protagonistas é uma coisa que é, querendo ou não, uma cópia do 4. É basicamente o 4 vestindo uma roupa mais nova. Se eu pudesse mudar uma coisa nesse filme, eu teria mudado justamente a ameaça principal. Eu acho que o filme ficaria muito mais interessante se eles usassem de uma história que aconteceu no Star Wars Clone Wars. A Ahsoka e o Anakin, eles vão pra um planeta separatista, e lá a Ahsoka conversa com um garoto que é de um planeta separatista. Nessa conversa, ela fala que os separatistas são ruins, mas o garoto diz que eles não foram maus pra eles. Na verdade, eles resolveram muitos problemas quando chegaram ali, e que ele acreditava na aliança separatista mais do que acreditava na república. Então eu acho que se você trouxesse essa ideia, ao invés de colocar um grande vilão, você tivesse estabelecido que a Primeira Ordem é financiada e formada por planetas pró-império que se recusaram a deixar o imperialismo depois da derrota dele pros rebeldes, seria uma coisa muito mais interessante. E aí você coloca o Kylo Ren como um dos líderes dessa rebelião contra a antiga república. Se por acaso a Primeira Ordem fosse formada por planetas que apoiavam o Império até depois da derrota dele e fosse financiado por esses planetas, você teria uma explicação muito plausível do porquê a guerra não acabou, e você teria um combate ideológico muito mais interessante do que só o Snoke como um grande vilão. Acho também que muitos problemas desse filme com relação às pessoas não terem gostado da Rey ser tão poderosa na força, tão rápido assim, questão de conhecimento com a força, seria eles trazerem a díade da força direto para esse primeiro filme. Se eles tivessem colocado essa ideia em prática, e já mostrado que a Rey, enquanto dormia, ela sonhava com os treinamentos do Luke, mostrando que ela via as coisas pela mente do Kylo Ren, explicaria por que ela não precisou de treinamento. E você poderia trazer temas interessantes de ele tendo uma conexão com ela e vendo certas partes da vida dela também. Talvez até colocando isso como um dos motivos do porquê ele é tão perturbado, fazendo com que ele sinta os sentimentos que ela sentia, os sentimentos de abandono, de incerteza se os pais dele voltariam ou não, que é justamente o mesmo problema que a Rey tem. Se você colocasse essa díade da força, tivesse estabelecido essa conexão deles desde o primeiro filme, do filme 7, você teria uma ligação muito mais forte entre eles, explicaria o porquê de ela ser tão poderosa na força assim, do nada, e tornaria o filme, pelo menos na minha visão, muito mais interessante. Agora me conta aqui o que você acha. Aqui é o Lado Shimba, é um canal novo, eu tô começando agora, então me segue, curte aí e diz o que você acha do que eu falei aqui no vídeo. Até mais!